Então, seguinte, na primeira atividade que a gente teve lá no Positivo On sobre o verbo to be, foi um assunto que a gente falou sobre também nas aulas que a gente acabou tendo antes de a quarentena começar. Eu acredito que ali também tenha ficado bem tranquilo, que todo mundo estava bem já é, familiarizado com o verbo to be, porque querendo ou não, já era uma matéria que vocês já tinham já tinham aprendido do ano anterior, mas acredito que algumas dúvidas devem ter ficado até pelo pouco tempo de aula que a gente teve. Então, em relação às atividades do verbo to be, primeiramente eu gostaria de saber se alguém teve alguma dúvida específica. Aí, se pudesse estar falando para mim ali no chat ou então por áudio, ou alguma dúvida, alguma atividade que não entendeu, que eu já vou daqui a pouco também já vou começar a explicar novamente todo o verbo to be para caso tenha alguma dúvida geral. Pessoal, assim, ó, o Vanberg vai estar explicando essas atividades aí, como foi desde a primeira semana, que foi um teste, a segunda semana já estava valendo, a próxima semana também. Então, aproveitem mesmo o professor e perguntem suas dúvidas na realização da tarefa, como colocar no positivo, enfim, participem, não deixe o Vanberg falando sozinho, não, né, Vanberg? Não tem vergonha, pessoal. Então, primeiramente, se tiver alguma dúvida ali, ou se não, me avisem que eu já vou começando ali falando sobre o verbo to be. Seria mais fácil. Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, só me dá um ok ali no chat, ou então fala, por favor, porque eu já vou começar a explicação para ficar mais fácil pra gente. Bem? Então é o seguinte. Na primeira parte da unidade 1, que é as atividades que a gente tinha lá no Positivo 1, as atividades eram todas relacionadas ao verbo to be. Foram as coisas que a gente já falou. Primeiramente, a gente sabe que no verbo to be a gente usa os pronomes. Os pronomes sendo eles I para eu, you, você, ou vocês, como eu já expliquei para vocês também, né? Não muda a escrita nem a pronúncia, porém, essa palavra, esse pronome, ele tem duas traduções, tanto você no singular quanto vocês no plural. Depois a gente vê lá a terceira pessoa do singular sendo he para ele, she para ela, it para ele e ela para coisas, objetos e animais. Show? We, nós, you, você, novamente, né, como a gente tinha falado, ou vocês, mesma escrita, mesma pronúncia, porém duas traduções, e they, que a gente usa para eles e elas. O interessante de destacar aqui é que no it a gente usa para coisas, objetos e animais. Então, por exemplo, eu posso falar que essa garrafa é it, ou esse celular é it. Então, aqui a gente está falando isto, no caso, no singular. Quando eu quiser falar que, por exemplo, um animal, cachorro é it, mas se eu estiver falando de dois cachorros, ou de dois gatos, dois cavalos, dois bois, não sei, aí a gente tem que prestar bastante atenção, porque o it ele está apenas no singular e não no plural. Então aí a gente vai ter que usar o they, que vai servir tanto para eles, pessoas, ou objeto, animal e etc, né? Como a gente já falou anteriormente, tá bom? Por enquanto, tranquilo, vamos bem devagar para não ter problema nenhum. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estiver falando muito rápido, porque eu falo rápido, só me interromper que eu já volto ali, tá bom? Então é o seguinte, a gente sabe então que os verbos auxiliares do verbo to be são am, is e are, que a gente também já viu lá no começo, né? Primeiramente, então, são só três verbos auxiliares e cada um deles a gente vai usar com um pronome específico, certo? Então, não vai poder usar o am para you, he, she, it, we, you, they and I. Então, cada auxiliar a gente vai usar com um pronome, certo? Eu gostaria que, se possível, vocês pegassem o caderno ou alguma folha para ir acompanhando melhor. Eu até lembro que quem teve aula, quem não faltou no começo,
a gente tem uma tabelinha já pronta do verbo to be, dos pronomes e dos auxiliares também, já no nosso caderno, certo? Então, para ficar mais fácil de acompanhar o que eu estou falando. Primeiro, a gente tem os pronomes, então tudo bem. I, eu, you, você ou vocês. He, ele, she, ela. It, ele ou ela para coisas, objetos, animais. We, nós. You, novamente você, vocês. E they, eles e elas. Pessoal, então depois que a gente sabe isso, a gente tem que entender o seguinte. O verbo to be ele serve nada mais nada menos para falar que ele expressa dois significados simplesmente ser ou estar. Então, quando eu quero falar eu sou ou eu estou, a gente não vai precisar usar essas duas palavras como a gente usa no português. A gente basicamente usa o am. Ah, professor, como que eu vou saber então quando eu estou falando que eu sou ou estou? Basicamente, você vai ler a frase e já vai saber, porque é muito tranquilo. É tudo base na base da interpretação. Então, por exemplo, se eu falar para você I am happy, eu estou feliz, você não sabe se é ali na hora da escrita, se está falando ser ou estar, mas na hora da interpretação da frase você vai conseguir entender bem facilmente. Ou, por exemplo, ah, I am happy, eu estou feliz. Ou, por exemplo, I am a boy, eu sou um garoto, certo? Então a gente viu ali que a palavra não mudou, a escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, porém pode expressar esses dois significados, de ser ou estar. Aí, de acordo com o auxiliar do verbo to be, ele vai mudando, né? Diversificando de somos, estamos e por aí vai. Ser, estar, sou, estou e etc, né? Bem tranquilo. Até aqui, no verbo to be, alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Todo mundo, se possível, eu tô vendo que aqui o amigo, nosso amigo tá acompanhando pelo caderno ali, show de bola. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que pode ativar o microfone e falar. Tô até vergonha. Que é ainda não tô muito habituado aqui, não sei se vocês estão me escutando certinho. Se o microfone não estiver muito bem, não estiver dando para entender o que eu tô falando, por favor, avisa, tá bom? Então, até aqui no verbo to be, tudo ok? Já vou explicar de novo que chegou mais uma amiga. Não tem problema, Ana, eu já vou falar tudo novamente, não se preocupe. Ana, você pegou seu caderno? Uma folha, alguma coisa para acompanhar o que eu estou falando aqui? Então, novamente, vamos lá. Para começar, verbo to be, a gente sabe que ele vai expressar dois significados: ser ou estar. Show. Depois, a gente tem que conhecer para saber usar o verbo to be os pronomes e os auxiliares do verbo to be, sendo que os pronomes são I, you, he, she, it, we, they e o you também, como a gente já falou lá na aula, que a gente usa os dois ali na forma escrita, porque para ter noção do que são tanto você quanto vocês, porém não muda a escrita nem muda a pronúncia, certo? Então, novamente, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas, objetos, animais. Então, para qualquer um desses três, a gente usa it no singular. We, nós, e they, eles ou elas. Aí a gente pode usar o they para coisas, objetos, animais no plural, certo? Porque a gente não vai usar o it, que aí o it que já serve para outra coisa, tá bom? É outra coisa diferente, não mistura, tá bom? Show. Então a gente já sabe ali que temos os pronomes I, you, he, she, it, we, they, e a gente já sabe também os auxiliares que são am, is, your, que a gente já falou também. Então, cada auxiliar a gente aqui vai ter como usar com um pronome específico, certo? Mais um aqui. Certo aqui, já entrou. Então, como eu falei, cada auxiliar vai ser usado com um pronome específico, pessoal. Então, vamos lá. Então, seriam eles. Com o pronome I, eu vou usar o auxiliar do to be, am. Então, I am. Eu estou, ou eu sou. Com o pronome you, você ou vocês, a gente vai usar o auxiliar are. Então, you are. Você é, ou você está, ou vocês são, vocês estão.
como a gente já falou, né? Duas traduções, mesma escrita, mesma pronúncia. Depois a gente vai ver então a terceira pessoa do singular, começando pelo he, ele. He is, a gente usa na terceira pessoa do singular, então, sempre lembrando, terceira pessoa do singular, he, she, it. A gente vai usar o verbo auxiliar is. Então, he, she, it, somente usa o is. Show? Vamos lá então. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isso é ou isso está, depende do cachorro, o gato, ou o celular, a caneta, etc. Né? Como a gente já falou, coisas, objetos e animais. Depois ali embaixo, we are, you are e they are. Então a gente percebeu que a gente tem três auxiliares e a gente vai usar cada auxiliar com um pronome diferente. Começando pelo am. O am, já anota ele aí porque a gente só vai usar o am com o pronome I, eu. Então am exclusivamente para o pronome I, só para ele. Depois a gente tem, como eu já falei para vocês, a terceira pessoa do singular. Então anota ele bem específico. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Ele, ela e ele ou ela para coisas, objetos e animais, a gente vai usar o is para a terceira pessoa do singular. E o que sobrou? You, we, they. São os outros ali também do plural, que a gente já vai usar outro auxiliar, que seria o are. Certo? Então, you are, você é, ou você está, ou vocês são, vocês estão. We are, nós somos ou estamos. E they are, eles são, elas estão, eles estão. Tá bom? Por aqui, tudo ok? Alguma dúvida? Ana, tá tudo show agora? Então, O Vanberg, oi. acho que o pessoal está muito tímido para te perguntar na mesma hora. Não, não precisa ter vergonha não, pessoal. Qualquer coisa, se não quiser falar no microfone, pode digitar ali no chat também. Não tem problema, tô aqui acompanhando. Só preciso saber se vocês têm alguma dúvida, porque se ninguém me responder, tá todo mundo entendendo, tá show de bola. A gente já vai chegar nas atividades também. Então, assim, de acordo com o que a gente viu aqui do verbo to be, todo mundo já tá ok, né? Todo mundo já tá bem craque, que a gente já viu isso aqui também na escola. Show de bola? Então, seguinte, nas atividades do positivo on, com o verbo to be, eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida. Ok. Bom, mais gente. Ok. Ok. A gente vai chegar lá. Tá. Então, a gente também já vai chegar lá na forma negativa. Calma lá, vamos com calma. Primeiramente, então, a gente vai, se possível, se vocês conseguirem, não sei se vocês conseguem me acompanhar, vamos tentar, né? Vocês me sinalizam se conseguem ou não. Lá na primeira parte, então, das atividades do positivo on, na primeira página lá, do look at the pictures and read the sequence and fill in the blanks with the verb be, que é o verbo to be, né? Que olha as imagens e complete os espaços em branco ali com o verbo to be. Ali com as imagens, todo mundo conseguiu fazer essa atividade tranquilo, bem tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá bom, então ali só para passando ali por cima, então, para que a gente não tenha muito tempo. Olha nessa primeira parte da atividade do verbo to be, a gente só teria então que olhar ali então a imagem e de acordo com o pronome que a gente está tendo, como por exemplo na letra A, a gente está vendo uma menininha ali fazendo seu dever de casa, bem estudiosa,
E o pronome que está sendo usado, obviamente, como é ela, é she. O pronome she, a gente já sabe qual o auxiliar a gente vai usar, não vou dar a resposta aqui, é claro, porém a gente já sabe o auxiliar que a gente vai usar, que é o auxiliar do singular, da terceira pessoa do singular, bem fácil. Então ali a gente só vai ter que olhar a imagem e a primeira palavrinha da frase, que seria o pronome, para conseguir usar o auxiliar correto, certo? Bem tranquilo mesmo. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, isso, sim, realmente, isso aqui a gente já viu na sala de aula. Eu estou só reforçando, até mesmo porque eu já falei, né? A gente tem isso tudo aqui que eu já falei no caderno que a gente fez isso na sala de aula na primeira ou na segunda semana ainda. Tô passando mais para ver se alguém ficou com alguma dúvida ainda. Como foi pouco tempo de aula. Uhum, tranquilo. Então, alguém aí com alguma dúvida? Posso prosseguir para a próxima atividade, então? Show. Então, na segunda parte da atividade, a gente teria que ler ali o diálogo entre a Lucy e o Daniel. E só completar, então, o- as partes em branco com o verbo to be. Bem tranquilo também, mesma coisa que a gente acabou de ver. Todo mundo que conseguiu ali anotar, só conseguiu anotar ali, então, a tabelinha dos pronomes e o verbo to be, bem tranquilo mesmo. É, é só usar essa tabelinha que você consegue facilmente responder essa atividade, que a gente já viu, né? Todos os pronomes e todos os auxiliares, sendo I, a gente usa o auxiliar am, you, a gente usa o auxiliar are, he, she, it, terceira pessoa do singular, a gente usa somente o auxiliar is para o singular, né? E os que sobraram, que é we e they, a gente usa o are também, novamente, igual o you, né? Os, os pronomes no plural, a gente usa are, pronomes no singular, a gente usa o is e o I, a gente usa o am, né? Bem tranquilo. Então, só completar ali a conversa, o diálogo, né? Você vai escolher uma das alternativas que é a sequência correta, né? Are, am, are, is, am, is, e etc, né? Bem tranquilo mesmo, pessoal. Aqui é tudo atividade, tudo sobre o verbo to be que a gente já viu nas primeiras semanas de aula, né? Que a gente fez a própria tabelinha dos pronomes com os auxiliares. Então, show de bola. Mas mesma coisa, como eu já falei, repito, se alguém tiver alguma dúvida, isso, o are é no singular. Lembra, a gente tem três, então são três auxiliares do verbo to be, sendo is, am e are. Is, singular. Am, singular. Are, plural. Porém, is a gente usa com he, she, it, terceira pessoa do singular. O am, que a gente tem que é o mais fácil pra gente aqui, porque a gente só vai usar com o I, eu, I am. E o are é porque sobrou, né? O plural. You, que serve tanto você quanto vocês, o they e o we. Eles e elas e nós, certo? Só vamos me dando um ok, pelo menos ali no chat, para eu conseguir prosseguir, saber que ninguém tem nenhuma dúvida enquanto até agora que eu falei. Show? Tranquilo. Então vamos lá para a terceira parte. Ali então na terceira parte da atividade do verbo to be, no positivo 1, a gente só teria então que unscramble the sentences and write sentences. Então a gente teria que desembaralhar ali a frase, usando pronome, depois o auxiliar, se está no negativo ou afirmativo, interrogativo. A gente lembra lá que a gente vai chegar lá também, que de acordo com se está no afirmativo, negativo ou interrogativo, a ordem da frase ele pode mudar, o verbo to be pode vir primeiro ou depois do pronome, né? Então, tem que tomar bastante cuidado ali para desembaralhar certinho, mas bem tranquilo. Se a frase for interrogativa, que seria onde o verbo ele mudaria de lugar na frase, ou no caso, o verbo to be, o auxiliar, né? Ele mudaria de lugar na frase, se a frase for, só apenas se a frase for interrogativa, então vai ter o ponto de interrogação ali, certo? E você já vai conseguir adivinhar e matar a charada na hora ali, para saber onde vai ficar o verbo to be. Bem tranquilo, bem simples também, não tem nem muito o que eu falar aqui nessa parte. Show?
Oi, eu não o que, Ana? Qual parte você não entendeu? Agora do unscramble, do desembaralhar? A segunda parte da atividade do positivo on. Tá, peraí rapidinho, deixa eu ver se eu consigo transmitir minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Conseguem ver então aqui minha tela? Show. Ó, então, Ana, você não entendeu foi opa, esta parte aqui ou a parte do unscramble? Aqui, segunda parte. Eu não consigo ver a sua resposta aqui enquanto eu tô nessa página. Então, vou deixar aqui um tempinho, você me responde se é essa parte aqui. Senão você fala que não. Eu posso estar mostrando aqui a resposta também, né? Deixa eu ver aqui se você já respondeu. Essa parte aqui, certo? Tá bom. Nessa parte aqui, Ana, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler o diálogo e completar as frases. Então, eu não vou conseguir estar mostrando ali mais para baixo para você as opções, porque ali eu vou estar dando a resposta. Mas então aqui você vai ver. O diálogo é o seguinte: Hi Lucy, how are you? Que a gente já vê então também o uso do nosso auxiliar com o pronome you. Então, you, a gente usa o are, né? Como é pergunta, o are vem antes do pronome. Ali, Patty and David in Rome. Então, Patty and David. Patty and David são quem? São eles, porque é mais de uma pessoa, então plural. No plural, qual auxiliar que a gente vai usar para fazer pergunta? Is, am ou are? Então você vai ter que me responder isso. Aí, de acordo ali com as atividades que a gente vai ter aqui embaixo, que eu não vou estar mostrando a resposta. E depois você vai ter que colocar no caso em ordem, né? Primeiro o que vai vir aqui, o auxiliar. Depois você vai lá para a segunda parte do diálogo e vai ver. Hi, Daniel, I'm fine. Well, David. Aí agora a gente está vendo que está separado o David do Patty. Então é ele e ele. Então com ele a gente usa outro auxiliar, certo? Aí você vai completar aqui com um auxiliar que cada um vai ter que ser usado, né? Que vão ser o mesmo, porque são ele e ele. Então, a ordem vai ser o auxiliar de Patty and David, they, e depois o auxiliar de he e he, certo? Eu não estou conseguindo aqui abrir o chat. Eu vou ter que parar de. Vou ter que. Peraí. Acho que eu não consigo abrir o chat aqui com a tela sendo reproduzida. Então agora tá tudo certo, Ana? Se for alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Ah, tudo bem então. Então vamos lá. Parte 3 também a gente já viu, desembaralhar as frases, né? Então prestando atenção se tem algum ponto de interrogação ou não, porque caso tenha, a gente sabe que vai mudar a ordem, né? Porque quando a gente está afirmando o verbo, o auxiliar, ele vem depois do pronome, e quando a gente está perguntando esse verbo auxiliar, ele vem antes, no começo da frase, que eu vou até tentar aqui dar um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Paint. Mais fácil. Sobre, então, a forma afirmativa e negativa também. Segundo. Deixa eu achar aqui. Um segundo. Novamente, só me confirma se vocês estão conseguindo ver minha tela aqui. Só manda um ok, um sim aí, por favor. Não está aparecendo a minha tela? Está aparecendo? Ok. Então, como eu falei, na parte então aqui do verbo to be,
Quando a gente está falando sobre o afirmativo, a gente sabe que o verbo, o auxiliar, ele vai vir depois do pronome. Por exemplo, aqui na frase, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui, fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, ele, vamos falar aqui que ele está feliz. He's happy. Então, aqui no afirmativo, a gente viu então que o pronome, ele vem primeiro. Tá esquecido o ponto aqui, desculpa. Ele vem primeiro. Depois, vimos aqui então o auxiliar do verbo to be, que no ele, na terceira pessoa do singular, a gente usa, obviamente, o is, né? Da parte do singular. E happy, ele está feliz, bem tranquilo. Então, aqui a gente já cansou de ver sobre isso aqui, certo? Mas qualquer dúvida, só perguntar. Na parte Meu Deus, tá feio aqui o negócio. Na parte negativa, então, a única diferença não vai mudar a ordem de nada, como eu já falei para vocês. A gente vai fazer a mesma frase aqui para ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Então, na parte negativa, a gente sabe que na hora de colocar o is, a gente tem que colocar também o not. Eu estou aqui explicando um segundo. Eu não consigo abrir o chat enquanto estou com a tela. Eu estou aqui falando sobre o verbo, ainda sobre o verbo to be, porém eu estou falando a parte do afirmativo, positivo e negativo, para você não se confundir ali na parte na atividade, um segundo, na atividade 3, certo? Ana Clara quer saber que página você está. Eu estou aqui na página número 3, onde eu estou mostrando aqui agora, tá bom? Da parte de desembaralhar. Só para tirar as dúvidas sobre a parte do interrogativo e negativo. Então é o seguinte, a gente sabe então que no afirmativo a gente vai ter a ordem de... Ok, tá bom. Nada. Então, pronome auxiliar. Depois, na parte negativa, negando, a gente vai ter que usar o not. Então, a gente vai tanto poder usar he is not ou he isn't, que a gente também já aprendeu que é uma forma de abreviar o auxiliar com o not, tá bom? Então, he is not ou he isn't, como você preferir, e happy. Show. Mesma coisa, então. Primeiro, o pronome, depois, desculpa, depois o auxiliar. Show de bola, então, afirmando he is happy e negando he is not happy. Então, o que mudou do afirmativo para o negativo foi aqui a parte do not, tá bom? E depois a gente só viu, então, aqui a forma também como a gente pode abreviar o auxiliar, certo? A gente já falou sobre isso na aula também. Agora, pessoal, preste atenção aqui na parte interrogativa. Meu Deus, tá um pouco feio. Na parte interrogativa, a gente tem que prestar atenção porque a ordem vai mudar. Então, enquanto na parte afirmativa e negativa o pronome ele vinha antes do auxiliar, agora ele vai mudar no seguinte: o auxiliar vai vir antes do pronome. Por quê? A gente tem que fazer essa mudança, senão a gente não vai conseguir saber se está perguntando ou afirmando. Diferente do português, como a gente só muda a entonação, ou então na frase a gente muda, que a gente vai adicionar o ponto de interrogação, no inglês a gente troca a ordem das palavras, tá bom? Então, mesma frase, he is happy, ele está feliz. He is not happy, ou he isn't happy, ele não está feliz. E na parte interrogativa, a gente vai usar is he, porque is a gente usa para terceira pessoa do singular, o he, she, it, o is, então, seria o auxiliar, né? E depois a gente vai adicionar aqui o happy, só para completar a frase. Então, opa, desculpa. Is he happy? Então, essa seria a pergunta. Ele está feliz? Show? Então, a gente só viu aqui, então, para não ter nenhuma dúvida lá na parte da atividade do desembaralhar, se tiver aparecendo um ponto de interrogação, você tem que prestar atenção que vai mudar a ordem. Vai trocar aqui por aqui, tá bom? O pronome pelo auxiliar. Show? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, por favor, que eu vou fechar a câmera aqui rapidinho para ver o chat, tá bom, pessoal? Alguma dúvida então? Tudo tranquilo? Se alguém não entendeu, por favor, sinaliza, manda um chat ou então ativa o microfone e fala, por favor.
Pessoal, deixa de ser tímido, pergunta para o professor as dúvidas, aproveita, tá? Pessoal, pode mandar mensagem aqui no próprio chat, não precisa mandar no WhatsApp não, senão fica difícil acompanhar. É melhor se mandar aqui pelo chat, não precisa ter vergonha, pessoal. Todo mundo tem dúvida aqui, até eu tô com um pouco de dúvida também sobre esse aplicativo aqui. Não se preocupa. Porque fica um pouco difícil acompanhar pelo WhatsApp e pelo chat aqui, tá bom? Ah, professora, desculpa. Não, desculpa, professora, que quando eu tô ativando aqui, eu tenho que ler o chat também para conseguir acompanhar, porque ninguém tá me falando aqui, tá falando comigo, tá todo mundo com vergonha. Então, quando eu tô tentando ler o chat, eu tenho que desativar a tela, porque eu não consigo ler o chat com a tela do meu note sendo gravada. Então, não entendo se eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui, depois eu tenho que ver com o professor Ederson. Um Não, mas pouquinho. aparece você normal. Não aparece a sua tela do Note, aparece só você. Tá Não, aparecendo só você. sim. Ok. Então, aqui, ó, quando eu abro para compartilhar a tela do meu notebook, eu não consigo ler o chat, aí eu não consigo ter acesso ao que eles estão falando. Então, Sim, vê. mas aí você não tá conseguindo também compartilhar a sua tela do Note. Não tá aparecendo pra nós. Tá aparecendo só você. Ué, peraí, vamos fazer um teste aqui agora. Eu acho que você tem que inverter a câmera, o Bamberg. Tá aparecendo aqui agora? Então, É só você. ué. Tá, agora alguém tá conseguindo. Então, agora tá aparecendo a minha câmera ou a tela? Agora tá aparecendo a tela. Ah, eu tava fazendo errado aqui, então, desculpa. Eu tô meio perdido ainda um pouco nesse aplicativo. Aí, é que quando você perguntava pro pessoal se estava vendo a tela, todo mundo sim, mas na verdade estavam vendo você, não aquela pessoa que mandei mensagem. Não tem problema. Tá, então tá bom. Então, a gente estava aqui na parte do Unscramble aqui, eu estava falando sobre a parte do afirmativo, negativo e interrogativo. Então, como eu já falei, a gente só tem que prestar atenção, então, para a parte de desembaralhar as frases, se vai aparecer ou não o ponto de interrogação aqui, que aí seria aonde mudaria, né? Porque senão, se aparecer o not, obviamente ele vai depois do nosso auxiliar, is, are ou am, I am not, he is not, ou we are not, por exemplo, e caso apareça aqui esse carinha aqui, que seria o ponto de interrogação, a frase vai estar interrogando, vai ser uma interrogativa, e automaticamente o is, ele vai mudar a ordem, ele não vai ir depois do pronome, ele vem antes, como a gente já falou na sala de aula, certo? Então, por favor, mandem um ok aí, alguma coisa, para eu conseguir acompanhar. Ok? Tá bom. Vai aqui um pouquinho, porque senão eu vou ficar mostrando a resposta para você. Show. Ok. Então, na próxima parte ali, na parte número 4, novamente a gente tem então uma conversa, um diálogo. A gente vai ter que ler o diálogo e depois escolher entre verdadeiro e falso as afirmações ali embaixo. Então, bem tranquilo, só vai escolher entre verdadeiro ou falso. Então você vai ter que prestar bastante atenção ali no diálogo. Bem tranquilo também, todas as palavras do nosso vocabulário, afternoon, Friday, tudo que a gente já viu com os pronomes ali também, os auxiliares, bem tranquilo. Só presta bastante atenção que aí pode aparecer também os auxiliares é, desculpa, me fugiu a palavra aqui, na forma abreviada, desculpa. Então, presta bastante atenção, tá bom? Aí você vai ler o diálogo e depois você vai responder ali embaixo se é verdadeiro ou falso. Show de bola. Então, ali na parte número 4 da atividade dispositivo on sobre o verbo to be, alguém tem alguma dúvida? Só ler um diálogo e responder ali se é verdadeiro ou falso. Mais alguém? Só a Maria?
Tá bom. Então vamos lá. Na parte 5, então, da atividade aqui, na quinta página, a gente então só vai ter que reescrever a frase que está na forma negativa para afirmativa. Como eu já falei, aqui vamos ligar a tela aqui de novo, ficar mais fácil de entender. Segundo. Ok, então estão conseguindo acompanhar aqui minha tela? Só me dá um ok. Sim, minha tela está aparecendo agora, então, show de bola. Então aqui, na parte da número Tá, só você. 5. Agora deu. Agora foi? Tá bom, então. Foi. Então, na parte número 5 da atividade, a gente vai ter que passar da forma negativa para a forma afirmativa. Então, a gente já viu que a diferença aqui entre as duas frases é apenas o not. Então, obviamente, você já sabe o que deve fazer, né? Não vou dar resposta para ninguém, que isso aqui está muito fácil. A gente já viu isso aqui, tá bom? Então, a gente vai passar da forma negativa para a afirmativa. Lembrando, a afirmativa, he is happy, ele está feliz, ou ele é feliz. He is not happy, negativa. Só vai mudar alguma coisa aqui a ordem se a gente estiver falando sobre a parte interrogativa, que aí sim vai trocar o auxiliar, auxiliar vem para frente, depois o pronome, ao invés de pronome auxiliar, tá bom? Então, qual a diferença? Você vai ter que ver aqui a diferença, tá bom? Diferença de afirmativa para negativa. Então, depois você vai lá e vai conseguir passar da forma negativa para afirmativa, certo? Ah, tudo bem, Maria, não tem problema. Então, aqui lembrando, forma afirmativa, forma negativa. Opa, como eu falei, né? Então, a gente vai ter que conseguir, então, diferenciar aqui as duas, né? Você vai ter que ver o que tem de diferente nessa frase para essa. O que vai falar para você, ó, essa frase aqui está afirmando, essa está negando, não pelos sinais aqui, tá bom? Pela frase mesmo. A gente vai ter que ver o que está falando aqui para a gente que essa frase está negando e depois mudar para a forma afirmativa. Show de bola? Voltando aqui então, vamos para a resposta. Então, simplesmente você vai passar a forma negativa para a forma afirmativa. Bem fácil, a gente já fez esse tipo de atividade na sala de aula também. A gente deve até ter alguns exemplos no LDI também, pessoal. Depois podem olhar lá também. No LDI, no caderno, que a gente tem alguma coisa lá. Show! Então, na última parte aqui do verbo to be, nas atividades do positivo 1, lá na página 6, a gente vai ter que escolher ali das frases dos auxiliares em negrito ali em cima para completar as frases. Então, temos ali, então, ah, cinco, cinco frases e cinco auxiliares. Então, cada frase vai ter um auxiliar específico. Nenhum vai repetir mais de uma vez, tá bom, pessoal? Então, é um para cada frase. Show de bola? Então, é o seguinte, você vai ter que ler a frase, presta bastante atenção no pronome, lembra? I, you, he, she, it, we, they. Presta bastante atenção no pronome para conseguir completar ali, então, com o auxiliar correto. Presta bem atenção. Não vai repetir nenhum auxiliar, tá bom, pessoal? Cada auxiliar vai ter uma frase específica. Não tem como repetir. Minto, desculpa, agora que eu percebi aqui. A gente tem are, am not, is, or not is. Então, is vão ter dois ali, então, obviamente vai repetir, né? Desculpa. Então, ó, tudo ok? Com a sexta parte, vamos se dar tempo pra gente chegar no. Ô, Vanberg, Sim? só deixa eu dar um tchauzinho, que eu tenho que ir para a escola agora. Lembrando que essa aula termina às 8h45 para dar tempo de você respirar e gerar o link para a próxima aula, tá? Tá bom. Tchau, Rafa. Tchau, gente. Tchau, alunos. Bons estudos aí para vocês. Tchau. E eu tô indo para a escola, ok? Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Então, pessoal, aqui rapidinho para encerrar. Alguém ficou com alguma dúvida? Quem chegou depois, tiver alguma dúvida ainda, eu posso rapidinho retomar aqui, tá bom? Então, se possível, me avisa aqui. Enquanto a gente não tem 4 minutos aqui, que tem próxima aula para dar também. Então, tudo ok? Ninguém tem nenhuma dúvida? Meu Deus, show de bola.
Infelizmente o tempo é pequeno aqui, então um pouco confuso também com o aplicativo. Imagino que vocês também. Não tá dando para ser tão rápido quanto eu gostaria. Mas o importante é que vocês estão entendendo aqui. Tá, então é o seguinte, pessoal. Eu acho que não vai dar tempo aqui de a gente conseguir concluir a segunda parte da atividade dos Possessive Adjectives. Então a gente vamos ter que deixar para a próxima aula. Porém, eu gostaria que encerrasse então esse verbo to be completo. Então preciso que todo mundo que tiver alguma dúvida tire agora, que eu vou passar tudo que a gente viu de novo, porque eu sei que teve gente que chegou depois, deu uma atrasadinha aí. Para não ter nenhuma dúvida mesmo, eu vou passar tudo de novo, tá bom? Então preste atenção aí, por favor. Novamente, a gente sabe que o verbo to be, ele expressa dois significados, ser ou estar. Basicamente isso, tá bom? Então, depois que a gente sabe isso, a gente precisa saber o seguinte. No verbo to be, a gente vai ter que saber, então, os pronomes e os auxiliares, sendo os pronomes I, you, he, she, it, we e they. E os auxiliares também são três, am, is e are. Sendo, então, tanto ser ou estar, né? Todos eles têm esse significado. Claro que vai depender do auxiliar no plural, no singular. Vai ser sou, estou, somos, estamos, está, e etc, né? Então, também temos que saber com que cada pronome a gente vai usar um auxiliar. Sendo então o I, a gente usa o am. Então, o am ele serve exclusivamente para o pronome I, eu. No singular, a gente tem he, she e it. Com esses três pronomes do singular, dessa terceira pessoa do singular, a gente vai usar apenas o auxiliar is. Então, he is, she is, it is. Sendo que o it, desculpa, sendo que o it a gente usa para coisas, objetos e animais no singular. Então preste bastante atenção nisso, tá bom? Coisas, objetos e animais no singular. Se for um cachorro, um gato, uma caneta, um celular, um lápis, uma borracha, etc, né? Depois a gente tem o we e o they, que são vocês e, desculpa, somos nós e eles e elas, né? Aí aqui a gente presta bastante atenção porque é o seguinte, o they a gente também usa para coisas, objetos e animais, porém só quando a gente está falando do plural, mais de um. Então, dois lápis, they are blue, por exemplo. Show? Então, até aqui, bem tranquilo. Depois a gente vai ver aqui, eu vou compartilhar a tela para vocês conseguirem me acompanhar melhor. Segundo. Então, aqui para finalizar, a gente só vai ver então a parte do afirmativo, negativo e interrogativo. A gente vê então aqui, pessoal, consegue acompanhar bem tranquilo que na parte afirmativa a gente vê primeiro o pronome, depois o auxiliar e por final aqui o happy, certo? Então, he is happy, ele está feliz. Essa é a ordem correta. Só vai mudar a ordem lá no interrogativo, a gente vai chegar lá. Para negar, pessoal, para negar, falar que não é, que não está e etc. A gente vai ter que usar o not, tanto para he is, ou she is, ou we are not. A gente sempre tem que adicionar um not. E aqui eu só mostrei para vocês, então, a forma abreviada do is not, que é isn't. A gente também já viu isso. E caso a frase for na forma interrogativa, a gente vai ter que usar, então, o auxiliar na frente do pronome. O auxiliar só não vai vir lá na frente isolado quando a gente estiver usando os 5 Ws que a gente já falou também, mas é uma coisa já um pouco mais para frente, tá bom? Então, he is happy, ele está feliz. He is not happy, ele não está feliz, porque tem um not aqui, né? Tem essa diferença da forma afirmativa para negativa. E quando a gente quiser perguntar na forma interrogativa, a gente então só vai usar o is na frente do pronome, certo? Então, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Rapidinho, então, se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, me avisa que a gente já tem que estar encerrando a aula porque já tem a próxima, tá bom? Então, pessoal, peço desculpa se eu deixei alguma dúvida, mas se alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma dessas atividades que a gente passou, ou então da segunda parte dos Possessive Adjectives, eu peço que para a próxima reunião que a gente tiver aqui no Google Meet, eu peço que, por favor, vocês já tragam essa dúvida e não precisa ter vergonha, pessoal, pode perguntar, pode mandar mensagem, pode falar por áudio, tá bom?
ok? Então é isso, pessoal. Esperava que a gente tivesse mais tempo para conseguir terminar isso aqui, mas infelizmente não vai ter como. Na próxima reunião a gente continua de onde a gente parou, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Peço desculpa se não deu para entender alguma coisa, se o microfone ou a câmera estava ruim, se em algum momento eu não consegui compartilhar a tela. Peço desculpa. E até a próxima aula, pessoal. É isso, tá bom? Sim, sim, sim. Vamos ter atividade essa semana também. É isso, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom estudo aí para todo mundo também, tá bom? Então tragam suas dúvidas para a semana que vem. Boa semana para você também, ó. Desculpa, Maria. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, que eu tenho que ir nessa que já tô até atrasado. Tchau, tchau, pessoal. Ficou muito clara essa cortina. Acabou de acabar a aula. Que legal. Eu falei para ti, tu foi... eu fiquei tá, desliga o microfone, desliga as coisas. Onze horas. Então, aí 11 horas.